Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Olha, se ainda não for membro, o que você está esperando? Faz inscrição em nosso canal, tá? Para dar uma força aí para esse trabalho que a gente faz com tanto carinho aí para vocês. Olha, hoje nós temos novidade, meus amigos, temos aqui, ó, um sistema de captação de som novo, né? Estamos também gravando em alta definição, ok? A partir de outra câmera. E temos também um novo programa para edição. Estamos evoluindo, meus amigos. Então, espero que vocês gostem desse trabalho aí que a gente está fazendo com muito carinho. Bom, estamos aí numa maratona, tá, de gravação de aulas de nutrição e alimentação de coelhos. Essa aqui é a 9ª parte, tá? Nós não temos muita pressa nesse trabalho. Pelo contrário, tá? A gente está indo bem devagarzinho, trabalhando de maneira minuciosa para a gente deixar um material aí de boa qualidade, bem detalhado para aqueles que tiverem interesse. Então essa aqui é a 9ª parte, tá? A gente vai falar um pouco aí a respeito de uso de volumosos na alimentação de coelho, bem como outras estratégias para baratear o custo de alimentação. Ainda temos que falar da alimentação do coelho de companhia e no final nós vamos gravar uma parte rápida sobre formulação de ração para coelhos, né? Vai ser mais rápido, haja vista que a gente já deixou muito material sobre esse tema aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Eu sou o professor Luiz Carlos Machado, trabalho no IFMG Campus Bambuí. Bom, estávamos então falando sobre nutrição e alimentação de coelhos, onde a gente fez uma caracterização fisiológica do animal, fizemos várias definições, falamos de arraçoamento, tipos de ração, enfim. Agora a gente vai explorar um pouco algumas estratégias que nós temos para a gente poder baratear o custo de alimentação, porque, como nós enfatizamos, a alimentação representa 70% dos custos, cerca de 70%, quando a gente considera a cunicultura carne. Se a gente considera a cunicultura PET, esse valor é menor, mas mesmo assim é bastante expressivo, ok? Então, primeiro que nós vamos discutir é sobre os volumosos, sobre o verde, sobre plantas forrageiras serem utilizadas na alimentação dos coelhos, além da ração que a gente tem que oferecer. Uma ração de boa qualidade nutricional, que é o que a gente já discutiu aqui em uma dessas partes dentro desse tema principal. Bom, o primeiro que nós vamos falar então é os motivos. Por que nós vamos dar alimento volumoso na alimentação do coelho diretamente? Conforme vocês estão vendo aqui, tá vendo nessa figura, nós temos o rami pré-murcho, o cunicultor faz a colheita, espera um tempo até perder um pouco de umidade e depois fornece aqui para os animais. Ok? Por que nós fazemos isso? Olha, nós temos dois principais motivos. O primeiro é baixar o custo de alimentação. Lembrem-se que é importantíssimo que nós sejamos competitivos na cunicultura. Então, o barateamento da alimentação é algo a se perseguir na cunicultura. Então, essa é uma das formas. Eu fornecer volumoso para o animal, eu diminuo a quantidade de ração a ser fornecida para esse animal, ok? E isso gera uma economia geral. Então, eu forneço esse volumoso à vontade para o animal e vou ter uma diminuição na quantidade de ração fornecida. Aí você me pergunta, Luiz, quanto nós vamos diminuir para esse animal? Olha, considerando as pesquisas em nutrição de coelhos, eu nunca vi uma quantidade exata que você pode diminuir, entendeu? Eu não sei exatamente a resposta dessa pergunta. Se eu der volumoso à vontade, um rami à vontade, por exemplo, quanto que eu vou diminuir na alimentação dele de maneira que a alimentação continue bem equilibrada? Olha, não temos a resposta dessa pergunta. Fica aí, de repente, essa sugestão para um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, mas ainda não temos essa resposta. Eu sugiro diminuir em 10 a 20% no fornecimento de ração e acompanhar o desempenho produtivo e reprodutivo desses animais, ok? Então, o primeiro motivo é diminuir a quantidade de alimento em até 20%. E você vai ter aí uma economia significativa nos seus custos de produção. O segundo motivo, gente, está muito relacionado ao fornecimento de fibra. Nós falamos que, infelizmente, em alguns lugares do país,
nós não temos ração para coelho de boa qualidade. Então, muitas vezes, a maneira de você contornar esse efeito de falta de qualidade nas rações, principalmente considerando o aspecto da fibra, da pouca quantidade da fibra que algumas rações contêm, eu vou fornecer esse volumoso à vontade para o animal, para que o animal faça a sua alta ingestão de fibra. Isso colabora bastante para melhoria da fisiologia digestiva dele e melhor saúde intestinal para o animal. Então, é importante também. Obviamente que nós temos que considerar também o aspecto de bem-estar do animal. O animal que pode comer a fibra, mesmo no seu ambiente criatório, nós estamos simulando pelo menos parte do comportamento natural dele. Então é muito interessante. Já teve vezes que eu chegava com os braços cheios de fonte volumosa dentro do coelhário. Quando eu abria o coelhário, os coelhos já ficavam todo alvoroçados, porque via que eu ia oferecer verde volumoso para eles, entendeu? Então tem esse aspecto comportamental também, ok? Então por esses motivos, nós fornecemos o volumoso. Quanto fornecer? A segunda pergunta que nós temos aqui. Esse quanto fornecer vai variar bastante da quantidade que você tem disponível na sua propriedade. Nós podemos fornecer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou fornecer todos os dias, depende do quanto que você tem aí. Se você fornece todos os dias, você vai ter aquela redução de 20% na alimentação tranquilamente, ok? Mas esse quanto fornecer, normalmente nós fornecemos à vontade para os animais ou em quantidade controlada, conforme a quantidade que você consegue, ok? Bom, devo comprar? Essa é talvez a pergunta principal para o fornecimento de volumoso. Olha só, nós não estamos falando aqui de comprar feno de Tifton, feno de alfafa, feno de cortigross ao preço de R$1,50, R$2 ou até mais caro para oferecer para os animais. E aí nós vamos falar de um conceito importantíssimo, que é: nenhum alimento é completo, é comparável à ração. Mesmo o feno de alfafa, que tem excelente qualidade nutricional, é a rainha das leguminosas, a gente pode comparar com uma ração, uma dieta completa, uma ração, um alimento completo, entendeu? Então, assim, não adianta você investir em um alimento desbalanceado, principalmente quando comparado à ração, ele perde muito. Então, comprar somente se for a um custo muito baixo, de preferência produzir na própria propriedade. Nós vamos ganhar, nós vamos conseguir baratear o custo de alimentação quando nós produzirmos na própria propriedade, ok? Aí sim você vai estar trabalhando com um custo muito baixo. Mesmo sendo você que produz, o custo não é zero, hein, gente? O custo é menor. E aí que o custo de alimentação vai cair, porque nós vamos estar explorando essa característica nutricional do coelho, né, desse animal herbívoro, que consegue aproveitar significativamente parte da fibra, porque ele tem uma câmara fermentativa, né, que consegue absorver alguns carboidratos, como, por exemplo, parte da celulose, uma parte pequena da celulose, parte grande das hemiceluloses, e assim conseguir energia a partir desses carboidratos fibrosos. Então nós estamos, quando a gente fornece esses alimentos fibrosos, né, que contém muita fibra, nós estamos aproveitando essa particularidade desse animal. Obviamente que é uma particularidade limitada. Não estamos falando aqui do aproveitamento de fibra de um cavalo, por exemplo, de um ruminante. Não, o aproveitamento é menor. Mas quando a gente fornece essa fibra, a gente aproveita isso também do animal, ok? Vamos lembrar também que durante a evolução dos animais herbívoros, durante a evolução do coelho, em alguns períodos ele quase que não tinha alimento de boa qualidade, alimentos de baixo valor nutricional, e por isso ele teve que desenvolver uma estratégia nutricional diferenciada para aproveitar alimentos de baixa qualidade, e nisso ganhou destaque a secotrofia. Tudo isso, pessoal, a gente já falou bastante aqui nessa mesma aula de nutrição e alimentação de coelho, porém lá no início, nas partes 2 e partes 3. Vamos lembrar disso aí, ok? Bom, próxima pergunta. Eu posso dar outros ingredientes isolados para os coelhos? Olha, pessoal, é muito interessante que o pessoal tem muito a ideia de que se eu fornecer tal alimento, eu vou aumentar a produção de leite do animal. Não tem isso, tá? Isso não existe. O que acontece
é que o que potencializa a produção de leite, o desempenho dos animais, é os nutrientes estarem em quantidades adequadas e num balanceamento correto. E conforme eu falei, todo alimento de forma isolada é desbalanceado. Então não adianta eu querer dar, por exemplo, aveia para o animal ou um farelo de soja peletizado, não vai adiantar. Eu vou pagar caro por um alimento que não vai me proporcionar um efeito adequado. Então, eu posso dar algum outro ingrediente isolado para o animal? Olha, só se tiver num preço muito baixo. Se você paga um preço razoável por um alimento, não tem porquê. Nós temos que garantir uma ração de boa qualidade para o animal, ok? Bom, uma pergunta que já chegou aí de umas 3 pessoas diferentes nos últimos anos. Eu posso dar milho hidropônico para os coelhos? Olha, poder até pode, aí cai nessa questão de produzir ou comprar a um custo muito baixo. Nós só não podemos esquecer que é o seguinte, gente, milho hidropônico tem por volta aí de 15 a 20% de matéria seca, ou seja, é muita água no alimento. É como se o animal comesse 1 quilo de milho hidropônico e só absorvesse aí 150 a 200 gramas de matéria seca, de nutrientes, o resto é água. Então, assim, é muito difícil o animal conseguir ingerir a quantidade de nutrientes que ele precisa comendo uma quantidade grande de milho hidropônico, tá? Mesmo porque o custo do milho hidropônico, eu acredito que não é alto e não justifica entrar na alimentação dos coelhos. Mas nós temos pesquisas aí novas, tá? Pesquisas bastante atuais que avaliam esse tipo de ingrediente aí na alimentação dos coelhos, que eu acho muito interessante. Na verdade, nós precisamos de alternativas para a alimentação de coelhos, né? Bom, passando para frente agora, ainda abordando essa ideia de diminuição no custo de alimentação, nós vamos falar da restrição alimentar, que foi um tema de pesquisa nosso aqui de Bambuí há alguns anos atrás. Pessoal, mas inicialmente nós temos que pensar o seguinte: por que nós vamos fazer restrição alimentar nos coelhos? Olha, nós temos principalmente aqui, 2 itens importantes. Garantir uma maior eficiência nutricional dos animais e favorecer a saúde intestinal. Então vamos explicar isso melhor. Olha só, quando nós oferecemos uma quantidade menor de alimento para o animal, menor comparada ao consumo à vontade que ele poderia ter. Essa ação de você oferecer menos alimento induz uma maior adaptação do seu trato gastrointestinal, né? O corpo do animal está sempre se adaptando a várias situações. Uma delas pode ser a escassez de nutrientes. Então, se tem menos nutrientes no trato gastrointestinal, o animal tende a desenvolver o trato gastrointestinal de maneira com que absorva mais nutrientes, entendeu? Se ele passa por uma restrição de nutrientes, ele tem que fazer isso para sobreviver. Ou seja, ele tem que se adaptar. Então, essa é a primeira ideia da restrição alimentar. Nós darmos uma quantidade menor do nutriente para o animal, dos alimentos de uma maneira geral, e dos seus nutrientes, e aí o animal se adaptar e depois, havendo depois um ganho compensatório. O que é um ganho compensatório? Olha só, em um determinado período ele ganhar menos, mas em um segundo período ele recuperar o que ele deixou de ganhar. Isto é ganho compensatório. E quando nós fazemos a restrição alimentar, nós temos esse ganho compensatório, ok? Vamos chamar a atenção também de outro aspecto muito interessante, principalmente aplicado quando nós temos problemas nutricionais, né? Quando nós temos muito problema de diarreia, a nutrição não está legal. Uma das primeiras coisas a se fazer é diminuir a quantidade de alimento fornecido para os animais. Essa diminuição da quantidade de alimento tende a melhorar a saúde intestinal, principalmente ali na câmara fermentativa, selecionando os micro-organismos benéficos dentro da câmara fermentativa. Então, essa é uma das principais alternativas quando a gente tem muito problema da alimentação. Inclusive, foi uma das estratégias que a gente utilizou em 2016. Eu me lembro que muitos animais no estado de São Paulo estavam sofrendo devido a problemas da alimentação. Então, uma das primeiras sugestões que eu fiz para contornar o problema foi justamente a restrição alimentar. Bom, recapitulando então, 2 aspectos. O aspecto nutricional, quando o animal passa por restrição,
ele se adapta e depois ele tem o crescimento compensatório e ele vai carregar essa melhor adaptação para o resto da vida dele, que vai ser muito interessante para a gente. E nós temos também a propriedade de favorecer a saúde intestinal do animal. É como tirar um pouco da sobrecarga nutricional da câmara fermentativa, dar menos nutrientes e selecionar melhor os micro-organismos que lá estão na câmara fermentativa, ok? Bom, e aí vem a quantidade que nós vamos oferecer. Bom, existem várias formas de praticar a restrição alimentar. Você pode fazer restrição alimentar qualitativa, ok? Modificando um pouco o perfil da ração, como por exemplo, colocando um pouco menos de proteína, um pouco menos de energia, seria uma forma de fazer a restrição alimentar qualitativa. E nós temos a restrição alimentar quantitativa, ou seja, nós trabalhamos com o mesmo perfil de ração, mesmo perfil nutricional, porém nós oferecemos menos quantidades de ração. Na Europa, por exemplo, a restrição alimentar hoje é muito utilizada, ok? E eles fazem muito tanto as duas restrições, a qualitativa e a quantitativa. Aqui, nossas pesquisas começaram a avaliar a restrição quantitativa, ou seja, diminuindo a quantidade de alimento em um determinado período. Então, o que nós podemos indicar conforme aí, ó, a professora Maria Cristina de Oliveira, ela pesquisou em 2012, ela publicou em 2012 um trabalho, tá, onde ela trabalhou com a seguinte quantidade. Olha só, ela fornecia 50 gramas por dia logo após o desmame, 33 a 40 dias. Se você está desmamando com 35 dias, você pode prolongar isso 35 a 42 dias. Você dá 50 gramas por animal por dia nesse período, ok? Para depois oferecer ração à vontade. E também durante a fase aí de engorda, você dá 90 gramas por dia, ok? Na fase aí de 54 a 61 dias. E depois ração à vontade. Ok? Então essa é a nossa sugestão de restrição alimentar. Já tentamos fazer outras, até um pouco mais severas, mas a gente percebe que essa quantidade sugerida pela professora Maria Cristina é muito interessante, ok? Pessoal, continuando aí, discutindo estratégias para a gente baixar o custo de alimentação, vem a seguinte pergunta: eu posso fabricar a minha ração na granja? Olha só, e aí eu já falo para vocês que realmente pode. Se você quiser fabricar uma ração pelletizada, você vai ter um pouco mais de trabalho, porque comprar e manter uma pelletizadora funcionando, fazendo um pellet de boa qualidade, é uma arte, é uma coisa muito difícil, gente. Não é simplesmente fazer um pellet, mas uma pelletizadora tem toda uma regulagem. A formulação de ração tem toda uma composição a ser acompanhada, né? Alguns princípios nutritivos que têm que estar bem equilibrados se nós quisermos alcançar uma boa pelletização. Além disso, questões relacionadas ali à matriz, à pressão de pelletização, enfim, temperatura, umidade, tudo isso vai impactar na qualidade do pellet. Então, digo para vocês que pelletização é um assunto extremamente complexo, hein? Vamos chamar a atenção disso aí. Bom, quais que seriam as vantagens da gente estar fabricando a ração de coelho na própria granja? Olha só, primeiro que você conhece a sua fórmula, tá? Muitas vezes quando você compra o alimento fora, quando você compra a ração, nós não conhecemos a fórmula. Nós temos que confiar, né, no nosso fornecedor. É por isso que nós temos que procurar selecionar um fabricante, um fornecedor idôneo, hein? Tá? Mas muitas vezes a fórmula com que a ração de coelho é fabricada é muito ruim. Então, quando eu faço a ração na minha granja, eu sei o que eu estou colocando. Eu posso colocar ingredientes de boa qualidade na minha ração. Ok? Então, essa é uma das vantagens. A segunda vantagem, que eu posso fabricar diferentes rações, tá? Para coelhos na minha propriedade. Eu posso fabricar uma ração para matrizes, eu posso fabricar para coelhos em crescimento pós-desmame, ou coelhos na fase de terminação, depois dos 55 dias. Ou seja, eu posso dividir o meu programa nutricional. Fica mais fácil se eu fabrico a minha ração. Além disso, obviamente que eu posso diminuir o meu custo de fabricação. Vamos dizer que hoje a nossa formulação fica aí por volta de R$ 1,60.
variando, obviamente, eu posso variar bastante, mas vamos colocar o valor de R$ 1,60, mais os custos de fabricação, vamos colocar aí a R$ 1,80. A R$ 1,80 eu seria muito mais competitivo no mercado, ok? Bom, mas aí vem os vários problemas associados com essa questão de fazer a ração dentro da granja. Olha só, vem então as desvantagens. A principal desvantagem é eu depender da compra de vários insumos para me fabricar minha ração. Pode ser que falte ingredientes, falte insumos, e sinceramente eu não consigo formular. Se por acaso eu preciso da lisina, que é um aminoácido da minha formulação, e eu não consigo comprar lisina naquele momento no mercado, eu vou deixar de formular ou eu vou formular uma ração incompleta, entenderam? Então, cria-se assim uma dependência muito grande no mercado e muitas vezes é difícil para o cunicultor estar comprando tudo isso. Ele tem que viajar, ele tem que comprar muito caro, ele tem que trazer de fora, acaba saindo um custo muito alto para ele. Entendeu? Não é tão fácil você comprar ingredientes a um preço competitivo. Não é fácil também você armazenar. E para ser competitivo na alimentação animal, nós precisamos comprar uma quantidade maior, barganhar, negociar uma quantidade maior, armazenar, para termos um custo menor de formulação. Entendeu? Então, é muito difícil a logística. Além disso também, pessoal, nós estamos falando de um investimento muito elevado. Não é barato você comprar equipamentos de fábrica de ração. Nós estamos falando aí de, no mínimo, jogando por baixo, 50 a 60 mil reais. Dá para comprar mais barato? Sim, mas equipamentos de qualidade intermediária vão ser de 50 a 60 mil para cima. O que nós precisamos? Olha, nós precisamos de uma balança de micro, uma balança para macro ingredientes, ok? Nós precisamos de um misturador, que pode ser um misturador vertical ou um misturador horizontal. Nós precisamos de um desintegrador para picar o material. Muitas vezes nós vamos precisar picar feno, né? Picar o feno de alfafa. Nós vamos precisar reduzir o tamanho da partícula do feno de alfafa, a gente compra em fardo, então nós vamos ter que picar ali, né, a um tamanho de partícula muito pequeno para incorporar na ração. E vamos lembrar que isso é uma atividade complicada, gente, que gera muito pó. Então, assim, são coisas que no dia a dia da fabricação de ração que você vai descobrir. Por exemplo, a situação de muito pó no local de trabalho. Tem gente que não aguenta ficar ali no local de trabalho onde há muito pó gerado a partir dessa máquina desintegradora para reduzir o tamanho da partícula de feno de alfafa, feno de tífica. O ideal seria comprar fonte fibrosa já numa granulometria muito pequena, como acontece, por exemplo, quando você adquire casquinha de soja. Ela já vem no tamanho certo para você colocar na ração. Se você não consegue, você vai ter que comprar a fonte volumosa em fardos e picar numa desintegradora, reduzir o tamanho da partícula. Isso pode ser difícil para você, ok? Continuando ainda, o custo de investimento para uma máquina pelletizadora é elevado. Uma pelletizadora como essa que vocês estão vendo aqui na foto, olha, te custa aí por volta dos 15 mil. E para regular essa pelletizadora é muito difícil também. Os cunicultores gastam aí muito tempo para aprender a mexer na pelletizadora. Então não é fácil, tá, gente? Então, assim, é o tipo de assunto que é muito fácil a gente falar, mas quando você vai para a prática, começa a fazer ração, tá? Você vê que é muito mais difícil quanto você achava, ok? Vamos lembrar também que quando você faz a ração na própria granja, você precisa de um nutricionista de coelhos te acompanhar, ok? Nós já oferecemos esse serviço gratuitamente, de maneira voluntária, a algumas pessoas. Não é difícil arrumar um nutricionista que possa formular a sua ração. Procure aí consultores que podem te oferecer esse serviço, ou a um custo muito baixo, ou procure professores em institutos de ensino superior, institutos de pesquisa. É essencial que alguém te acompanhe aí no seu trabalho. E, obviamente, a gente tem que lembrar que qualquer mudança na fórmula tem que passar, né, pelo crivo desse nutricionista de animais. Muitas vezes acontece também do próprio cunicultor mudar alguma coisa na fórmula, o que vai refletir depois no desempenho produtivo dos animais, ok? Pessoal, dito isso então, vamos só finalizar acrescentando mais um pouco a respeito de outras formas de baixar o custo de alimentação. Nós não podemos esquecer que o diálogo com a fábrica de ração é fundamental.
mesmo que você pague mais caro por uma ração, quando comparado ao custo de formulação, ao custo de se fazer a ração na própria granja, muitas vezes é melhor você negociar com a fábrica uma quantidade muito maior para você ou para os seus colegas do que fabricar a própria ração. Então, gente, esse diálogo com a fábrica de ração vai ser fundamental se você quer conseguir uma ração de boa qualidade a um custo acessível, a um custo competitivo. Não é tão fácil, já falo para vocês, tá? Mas algumas fábricas de ração permitem uma margem para negociação. Muitas vezes essa margem para negociação está atrelada a uma compra maior, tá, de ração. Muitas vezes a quantidade de um caminhão fechado, que é muita coisa, nós estamos falando aí de 20, 30 toneladas, ou então pelo menos uma batelada de ração, que é a quantidade feita, né, de uma vez naquele misturador que a fábrica tem. Então, se você negocia pelo menos essa batelada de ração, a fábrica de ração pode te oferecer um custo mais competitivo. Então, como que nós vamos conseguir isso? Comprando uma quantidade maior de ração, comprando, por exemplo, para 3 meses. Se você negocia com a fábrica de ração, ela pode te dar uma ração nova, uma ração que vai durar mais tempo, ok? Desde que você negocie um lote com ela, ok? E também a compra coletiva, o que não é fácil. Gente, a gente comprar ração com os colegas, outros colegas conicultores, não é nada fácil, ok? Mas é um desafio que nós precisamos vencer, ok? E aí você me pergunta, como é que faz a nota fiscal para todo mundo? Olha, é até uma pergunta que fizeram num encontro, num dia de campo, uma vez lá em São Paulo, que a gente organizou. Como que a gente faz nesse caso com a nota fiscal? Olha, uma cópia para cada conicultor da nota fiscal e a nota fiscal original vai ficar junto com a carga. Então a empresa vai entregando o material, mas a nota fiscal original vai ficar ali. Não pode ter mais quantidade que a nota, mas nesse caso teria uma menor quantidade quando comparada à nota. Ok? Existem algumas formas. O importante vai ser nós trabalharmos com uma ração de qualidade para todo mundo a um preço competitivo. E, obviamente, gente, não se esqueça, para isso nós estamos falando em diálogo. Não tem como a gente trabalhar com coelhos se não houver diálogo na cadeia produtiva. Nós já falamos isso há muitos e muitos anos. O nosso diálogo melhorou, mas nós estamos muito aquém do que a gente precisa, ok? Bom, para finalizar, pessoal, eu só queria deixar aqui a sugestão de um webinar que a gente falou sobre essa alimentação alternativa, como baixar os custos de alimentação. Nós chamamos alguns cunicultores, tá? Cunicultores que trabalham com a formulação, que trabalham com oferecimento de volumoso, e cunicultor, no caso, o Zé Neto, esse que vocês estão vendo aí, que consegue baratear a alimentação a partir de alguns subprodutos que ele conseguia. Ok? Então, vou deixar o link aqui para vocês para aprofundar um pouco mais no tema. Ok?